Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu resolvi compartilhar minha experiência de uso com esses dois produtinhos aqui, ó. O Xixi Não Pode e o Xixi Pode, que é uma preocupação quando os bichinhos chegam em casa, né? Quando o Bolota chegou aqui em casa foi uma alegria, a gente ficou super feliz, mas teve esse porém. Além, é claro, dele querer morder todos os nossos chinelos, a gente acabou perdendo todos os chinelos aqui de casa, dos moradores aqui de casa, e faz parte, tudo bem, né? Eles gostam de morder, eles gostam de brincar. O Bolota é um Shih Tzu. O Shih Tzu tá sempre naquela alegria, naquela empolgação. Ele é muito intenso. Porém, a gente teve também esse probleminha de ele não saber aonde fazer o xixi no lugar certo. E ele já tem uma idade, ele já é adulto, é diferente de um cãozinho que vem novinho, que é filhote, que a gente sabe que também tem os problemas de morder a casa inteira, de perder chinelo, sapato, mas eles são um pouquinho mais fáceis de educar do que os mais adultos. E a gente teve esse problema, eu vou compartilhar com vocês como foi o uso desses dois produtos aqui. Esse grandão, que é o Não Pode, e esse daqui, que é o pequenininho, que é o Pode. Então, qual que é a ideia? A ideia é que esse daqui grandão, a gente aplique aonde o cachorro tem feito xixi e não é para fazer. É muito comum, né, gente? Fazer xixi no tapete, em cima da cama, na cozinha, em ambientes dentro da casa que a gente não queira que ele faça e eles não sabem. Ainda mais o cãozinho que é macho, o Bolota. É um machinho, então tem aquela questão do território, principalmente quando o cachorro não é castrado. Aliás, esse foi um problema que eu solucionei com a castração. Também me ajudou muito, mas ainda assim ele ficou meio confuso de onde fazer as suas necessidades. E eu vou contar para vocês então o que é o produto, qual a intenção do produto. Bom, eu li aqui no manual de instruções e ele diz que a gente deve aplicar aqui esse grandão nos lugares que o seu cachorrinho costuma fazer o xixi e você não quer que ele faça. Eles recomendam, gente, que a gente remova o xixi, né, a necessidade, o cocô, e depois passe esse produto, mas que não remova depois, que ele deixa justamente para deixar o cheirinho, que é um cheirinho que repele. E esse daqui é o pod, que no caso, se ele vem menorzinho assim, porque você aplica algumas gotinhas para você colocar naqueles ambientes, naqueles lugares que você quer que o seu cãozinho faça o xixi, faça o seu cocôzinho. Se você tiver um tapetinho higiênico ou um jornalzinho, é bem legal se você tiver um lugar. Aqui no meu caso, eu não consegui fazer isso, porque eu achei que o Bolota ia ficar meio confuso. Ele tem a área lá da frente do jardim para fazer e aqui. Então não dava para ficar deslocando o jornal para cada lado. Então eu resolvi não usar tanto esse daqui, mas esse daqui, que era onde ele estava fazendo em lugares inconvenientes. Ele fazia na cozinha, aqui no espaço gourmet, nas áreas dos quartos, então estava deixando a gente bastante estressada. E para vocês terem uma ideia, esse produtinho aqui é diferente desse, até fiz um teste com o Bolota, que é quando apliquei esses dois, a gente vê nítida a diferença do que repele e do que atrai. Eu fiz um teste com um papel e eu coloquei um pouquinho desse produto aqui, que é o Não Pode, e esse daqui. E, gente, realmente, esse produto aqui, ele é feito para repelir. O cachorro vai ficar, ele cheira e o cachorro, o Bolota foi exatamente isso que aconteceu. Ele, na hora que ele percebeu o cheiro, ele saiu. E quando eu coloquei o xixi pod, simplesmente ele pegou, e depois eu não continuei a gravação, eu cheguei a gravar, ele continuou, pegou o papel higiênico e foi, levou para ele, deu um trabalho para tirar da boca dele de tanto que ele gostou. Então, realmente, é um produto que foi feito para atrair e para repelir na hora de o cachorrinho fazer as necessidades. Eu vou falar da minha experiência do Bolota, que tem 1 ano, ou seja, é um cão adulto, é um cão que já veio com outros hábitos, então essa também é uma parte difícil para você reeducá-lo. E eu fui orientada pelo meu veterinário a usar esse produto
insistentemente. Aqui na embalagem diz que você precisa usar 2 vezes por dia, mas eu usei muito mais. Eu insisti mesmo. E eu confesso para vocês que deu um pouco de trabalho. Como o Bolota ele já é adulto, ele já tinha, como eu disse, seus hábitos, então eu tive que insistir muito e assim fazer com que o cheirinho ficasse o máximo naquele ambiente para que ele repelisse e não fizesse mais lá. Mas foi muito mesmo, gente. Eu cansei de colocar o produto, passar. Antes a gente tem que remover, né, o xixi. Então eu tirava o xixi, eu lavava, deixava. Eu procurei limpar com água mesmo, não deixar colocar desinfetante para não ficar aquele cheiro, né, aquele odor forte e se misturar com esse produto aqui. Então, eu costumava colocar um pano úmido, tirar aquele, recolher o cocô. Na verdade, eu tive problema com o xixi. Com o cocô foi mais fácil, porque ele começou a fazer na área aqui aqui na área do quintal, e aquele cheirinho que ficava do cocô, para ele foi fácil identificar e logo ele se acostumou. Mas o problema foi o xixi. Ele estava dias que chovia, que ele não podia ir na área externa, ele acabou fazendo aqui, então assim, era um processo contínuo e que a gente terminava achando que estava tudo certo, de repente, quando chovia, ele fazia o xixi lá, aquele cheirinho do xixi fazia com que ele atraísse tudo de novo. A gente tinha que começar de novo aquele processo, limpa o ambiente, limpa com pano úmido, depois joga bastante o produto do não pode ali para ficar bem cheiro. E é um cheiro que tá até para o nariz da gente incomoda, viu? Ele é ardido, realmente repele e para os cachorros também. Só que assim, ele fazia, ficava aquele tempo lá, acho que logo depois secava, a, a nossa ajudante limpava e ela passava os produtos de limpeza e voltava tudo de novo. Então, foi bem lento, vou falar bem a verdade para vocês. Mas eu acredito que por ser um cachorro mais velho, adulto, ele teve um pouco de dificuldade. E também teve essa questão de os ambientes que ele fazia ser externo e quando chovia, ele não tinha alternativa, ele recorria aqui para o lado de dentro. E aí o processo de educação começava tudo de novo. Então, a minha experiência é que se você está preocupada, não conseguiu da forma os manejos para você fazer a educação dele, para fazer o xixi no lugar certo, e precisa de um apoio, esse daqui é considerado como auxiliar de educador sanitário, mas ele não faz milagres, principalmente se o seu cãozinho é um cão adulto. O Bolota, ele já tem 1 ano, então foi com muita insistência, muito mais vezes do que o que recomenda aqui no manual, que é 2 vezes ao dia, porque toda vez que ele fazia xixi, eu limpava, passava o produtinho lá, passava em tudo. Aí o que acontecia? Tem um detalhe importante. Aquele local que eu havia passado o produto, realmente naquele momento, naquele dia, ele evitava. Mas aí um pouquinho nas adjacências assim, ele já fazia. Então, eu cheguei a dias a passar na casa inteira, porque como ele transita aqui durante o dia na nossa casa, aqui interno, então eu passava a tarde na casa inteira o produto para não ter brecha para ele encontrar um lugarzinho para fazer o xixizinho. Então foi somente quando eu comecei a pulverizar todos os lugares aqui que era o que ele transita e que ele não poderia usar, é que ele foi entendendo e fez o xixi lá. E eu deixei, inclusive, esse é um detalhe que foi justamente nos dias que a nossa ajudante Analice, ela estava de férias e a gente fazia as coisas assim, limpava meio de qualquer jeito, sabe? Não, ela já limpa, já passa pano, já esfrega, e eu não esfregava, eu só recolhia o cocô e o xixi, no máximo uma aguinha bem por cima, para não ficar mosquito nem nada. Só que eu acho, gente, que acho não, tenho certeza que foi justamente esse período que ela ficou de férias de 15 dias e que o xixi, o cocô ficou ali um pouco no ambiente,
aqui externo, e também não choveu, esse detalhe é importante, ele identificou como aquele local para fazer xixi e cocô. Então, ela até se impressionou, falou assim: o que, que vocês fizeram nas minhas férias? Quando ela voltou e percebeu que o Bolota ele estava fazendo xixi e cocô no lugarzinho que a gente queria. Então, assim, sobre o produto. Ele ajuda? Ajuda. Funciona? Funciona. Eu não posso dizer que não funciona, mas você tem que ter muita paciência, porque realmente é insistir até eles entenderem isso dentro de uma perspectiva de um cão adulto, porque a gente sabe que os cãezinhos novinhos, os filhotinhos, eles estão novos, é igual uma criança, é muito mais fácil de aprender do que um adulto. Ah, e outro detalhe, viu, gente? Ele vem num frasquinho, o pod, ele vem no frasquinho pequeno, porque justamente algumas gotinhas já facilitam. E olha só o tamanho do não pode. É porque nós usamos muito mais e precisa de uma quantidade maior mesmo. Mas eu vou falar bem a verdade que eu quase nem usei o pod, por conta dessa questão, porque a minha área que eu tenho para ele fazer xixi e cocô é grande, então iria muito desse daqui. E eu tenho vários lugares aqui na frente, lá no jardim e aqui no quintal para ele fazer o xixizinho, o cocô. Então, demandaria muito e eu realmente não vi necessidade. Eu acho que se você tem um jornalzinho, um lugarzinho muito específico que ele só pode fazer lá, ou aquele tapetinho higiênico, eu acho que vale a pena usar esse daqui. No meu caso, eu não precisei. E olha, tem bastante e eu estou usando ainda esse daqui. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você fez para que ele obedecesse e fizesse naquele lugarzinho que você quer que ele faça. Ou se ainda não, se ainda tem muita dificuldade, se o seu cãozinho é novo, ou se o seu cãozinho é mais velhinho, se ele é mais obediente, ou é aquele cãozinho danado, desobediente, que gosta de aprontar. E por hoje é só. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!